Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí, né, ao nosso canal, né, mais um vídeo, né, do nosso estudo sobre Gênesis, né, muito mais do que o início de tudo, né, e essa série aí tem sido uma série que pessoas têm mandado mensagem para nós e dizendo, né, do quanto tem sido esclarecedora essa série, do quanto tem mudado a realidade das pessoas acerca da visão desse livro poderoso. Né? Hoje nós vamos falar do capítulo 3, né? E a gente vai começar falando desse capítulo que vai iniciar, né, a queda do homem. Né? Vai iniciar a queda do homem através da corrupção implementada através de Satanás pela figura da serpente. Né? Então isso vai do capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 32. Isso só vai acabar quando nós temos lá o início da figura de Abraão, né? Ainda Abrão, lá no capítulo 12, mas a gente vai chegar lá. Né? Então vamos com calma. Abra sua Bíblia comigo aí no capítulo 3, mas por enquanto eu quero te pedir aí, né, para você gastar aqueles 10 segundinhos aí rapidinho, só apertando esse botãozinho de curtir aí, esse joinha aí, né, ou compartilhar, né, compartilha esse vídeo, né, joga esse compartilhar e bota nos seus grupos de WhatsApp, coloca também aí nos seus grupos de Telegram, nas suas redes sociais. Né? E caso você não tenha feito ainda, inscreva-se no canal. Por que você não se inscreveu ainda? Né? Tantos vídeos de conteúdos tão poderosos. E peça as pessoas para se inscreverem também para nos ajudar aí a bater essa meta aí de mil inscritos no canal, né? Nossa primeira grande meta do canal aí. Amém? Bom, então vamos lá, capítulo 3. Né, como eu já disse, né, a gente vai falar sobre a queda do homem, né, pela corrupção de Satanás. Né? E aí nesse capítulo 3, que é o que falamos hoje, a gente vai ver a primeira queda. Né? Então o homem vai sair da presença de Deus e vai assumir, né, a sua própria consciência. E vamos entender isso com detalhes. Então abre aí versículo 1, no capítulo 3, vai dizer assim, ó: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse, versículo 2: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Versículo 3: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Né? Versículos 1 ao 4 aí, eu vou ler até o 7. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém? Bom, então nesses primeiros 7 versículos aqui a gente vai falar da tentação, né, da tentação da serpente, que é Satanás, e a primeira queda do homem nesses 7 primeiros versículos. Vamos entender aqui alguns detalhes. No versículo 1, né, quando ele fala aqui da serpente em si, né, aqui a gente tem a corporificação de Satanás. E quem é Satanás? O diabo, né, o inimigo, o adversário de Deus. Olha lá Mateus, né, capítulo 13, versículo 39, é parteado versículo. Você pode olhar também Apocalipse 12, versículo 9. Ele é o inimigo de Deus e é o tentador do homem. Mateus 4, versículo 3, né, e 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Okay? Então, essa é a serpente. Né? A serpente é a corporificação de Satanás. Certo? Então, aqui, continuando, ainda nesse versículo 1, quando ele fala assim, e este disse à mulher, né? Aqui nós temos um detalhezinho interessante, né? Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 7, né, ele vai citar a mulher como um vaso mais fraco não na essência de fraqueza em si, mas mais fraco em relação à questão da
autoridade, como nós já falamos isso lá no nosso estudo de Coríntios, ok? Aí você pode ver isso com mais detalhe, certo? Não é nem, pelo amor de Deus, machismo, né? A gente tem que ter maior cuidado de falar certas coisas aqui, mas temos que ter cuidado também para que o nosso excesso de cuidado não nos transforme em antibíblicos, ok? É forte, mas é verdade, né? E nós necessitamos dessa verdade. Versículo 2, então, vamos lá. E disse a mulher à serpente, né? Quando a mulher disse, ela já caiu. Por dois motivos. Um motivo externo, que era a tentação da serpente. E um motivo interno, que ela assume a posição de cabeça. Ela assume a tomada de decisão que caberia ao seu marido. E aí você tem as causas da queda. A primeira, externa, que é a ação de Satanás, é a tentação de Satanás. É a tentação de Satanás através da serpente. E a segunda, que é interna, que é ela assumir a posição que não lhe foi dada por Deus, né? Que era a posição de autoridade. Né? Deus é o cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher na questão da autoridade espiritual. Ok? Continuando aqui, versículo 3, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, né? Não comereis nele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha como é que está distorcido em relação ao que nós já vimos lá no capítulo 2, né? Já muda muito o contexto. Se ela submete essa informação a Adão, né? Talvez o final dessa história pudesse ter sido outro. Ok? Em relação a essa questão da autoridade, não fica chateado comigo, é só você voltar lá no nosso estudo e olhar lá, 1 Coríntios 11, né, versículo 3, ok? 1 Coríntios 11, versículo 3. Então a serpente disse à mulher, versículo 4 agora, certamente não morrereis. Né? Então a serpente vem trazendo uma informação, né, contrária àquilo que Deus tinha falado. Deus falou, no dia que comeres, certamente morrereis. A serpente vem, certamente não morrereis. Ela contradiz Deus aqui. Versículo 5, né, versículo 5. Porque Deus sabe, né? Então, olha isso. Porque Deus sabe. Então ela faz com que Eva compreenda mal o amor de Deus. Coloca Deus aqui como alguém que estava lidando com engano com Adão e Eva, né? Continuando, versículo 6 agora, lá no finalzinho, do versículo, e agradável aos olhos, né? E árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Quando a Bíblia fala aqui que tomou do seu fruto, quer dizer que não contactou Deus em espírito. Eva automaticamente toma e come no seu desejo, na sua alma, na sua concupiscência da alma, e não contactou Deus em espírito para saber acerca daquele ato que ela estava fazendo, porque ela poderia ter feito isso. Eles, lembre-se, eles tinham conexão com o espírito. Em espírito eles se conectavam diretamente a Deus. Certo? E por último aí, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas, né, de figueira e fizeram para si aventais. Primeira questão aqui, Hebreus 9, 22. O vegetal não produz sangue para remissão dos pecados, ok? Então aqui já estava errado já o que eles fizeram de cara. Segundo, numa visão minha particular, aqui ainda voltando um pouquinho no versículo 6, eu acho que Adão não come o fruto assim que Eva entrega para ele. Eu acho que ele espera para ver a consequência, se haveria alguma consequência em Eva, porque a morte que eles esperavam ali era a morte física. Como não houve a morte física, né, Adão come do fruto também. Ok? Então ele fez de Eva de certo modo ali uma cobaia. Né? Então, voltando ao 7 agora, né?
Se você for em Romanos 3:20, a parte A, você vai ver que esse sacrifício que eles fizeram aqui de vegetais era inútil, uma vez que era necessário o sacrifício de um animal, né, puro, inocente, para que esses pecados agora fossem redimidos, né? Bom, continuando aqui, dos versículos 8 até o versículo 24 agora, dos versículos 8 ao versículo 24. Preste bem atenção aqui, né? Até o final agora. O que a gente vai ver? Deus vai tratar agora da primeira queda, né? Deus vai fazer aqui um tratamento dessa primeira queda, dos versículos 8 até o versículo 24. E especificamente agora do 8 ao 13, que eu vou ler agora, né? Na sequência, depois a gente vai comentar, ele vai procurar o homem. Olha lá, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Né? Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses, perdão? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Versículo 13, e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Vamos comentar, né? Antes de entrar nesse comentário dos versículos 8 ao 13, né, no versículo 7, né, aqui a gente começa a falar de aspectos da queda. Né? Então, o primeiro aspecto aqui da queda que a gente pode tratar é o seguinte, a transgressão do homem ao mandamento de Deus. Né? Esse mandamento está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 16. Né? Então, ele transgride, né, um mandamento que também havia sido feito recente para ele, no capítulo 2, versículo 17 de Gênesis. Né? Então ele cai sob condenação de Deus e fica sob maldição. E nos torna malditos também, né, nesse pecado. Então o homem já nasce condenado, sem ter feito nada. Mas ele é salvo, sem ter feito nada também. Amém? Segundo aspecto da queda, o homem afasta-se de Deus e torna-se alheio ao Espírito do Senhor, né? Efésios 4:18, né? Ele torna-se sem acesso à árvore da vida, né? Além disso, o pensamento, o sentimento e a vontade de Satanás foram injetados, né, na mente, né, na emoção, nas vontades do homem, e ele tornando-se o próprio pecado dentro do homem. Olha lá Romanos 7, né? Versículos 8, 11, 17 e 20. Ok? Então a gente vai ter aqui um espírito mortificado também no homem, né? Não tem mais contato com o Senhor. Né? Efésios, capítulo 2, né? Versículo 15. Efésios 2, 15. Tá? Então você tem aí um homem constituído pecador também. Mais um efeito dessa queda lá de Romanos 5, versículo 19. Né? Efésios, corrigindo aqui, Efésios é capítulo 2, versículos 1 e versículo 5, tá bom? Efésios 2, versículo 1 e versículo 5, não versículo 15, não. Efésios 2, versículo 1 e versículo 5, amém? Bom, continuando aqui. Então, já falamos desse aspecto, né, o aspecto da queda. Do 8 ao 13 eu já fiz a leitura. Vamos comentar agora algumas coisas aqui. Nesse versículo 8, né, quando diz assim, e ouviram a voz, né, ouviram o som, né, algumas traduções vão falar ouviram o som, né, que é a mesma coisa que voz, e aí ele continua, andando no jardim, no frescor do dia, o que algumas traduções vão dizer, né? Na viração do dia, certo? E aí aqui alguns destaques agora. Nesse versículo 9, presta bastante atenção. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás?
Perceba, Deus não estava brincando de pique-esconde com Adão. Ele sabia exatamente onde Adão estava, fisicamente falando, mas ele não sabia onde o espírito de Adão estava, que não conseguia mais se conectar com o espírito dele. Mas quando ele diz onde estás, o Senhor já estava ali trazendo para eles boas novas. João 3,16 já está se manifestando aqui, nesse momento. Na queda, João 3,16 já está se manifestando. Porque se você olhar Malaquias 5, Miqueias, né? Miqueias 5, versículo 2, você vai ver que Cristo, Miqueias 5, 2, Cristo já se prepara desde a eternidade para cumprir o seu papel redentor. Amém? Então, Miqueias 5, 2. Né? Malaquias não pode ser que Malaquias não tem 5, tá? A gente vai anotando aqui só as abreviaturas, né? As abreviações dos versículos para a gente ganhar espaço. Que a Bíblia aqui, gente, me perdoa, deixa eu mostrar para vocês. Ó, como é que fica. É muita anotação. Continuando. Versículo... Então aqui, versículo 9, né? Ele vai dizer onde estás. Versículo 11, se a gente for para o 11 agora, ó, e Deus disse, quem te mostrou que estavas nus? Comeste toda a árvore que te ordenei que não comesse? O Senhor só está pedindo uma coisa aqui, confesse o seu pecado. Só isso que o Senhor queria, confesse a sua transgressão, confesse. E aí começa o jogo de empurra. Né? Adão culpa a mulher, que culpa a serpente. E toda vez que você não assume a sua culpa, você está colocando a culpa em apenas uma pessoa, Deus. Quando você não assume a sua culpa, Deus é culpado. Então aqui, toda vez que eles estão transferindo a responsabilidade, Adão não transfere a responsabilidade para Eva. Porque quem fez Eva foi Deus. Então, Senhor, estava tudo bem aqui. O Senhor trouxe essa mulher aí para mim, eu não te pedi nada. O Senhor trouxe. O Senhor que observou que não era bom que eu estivesse só e trouxe. A culpa é sua. Eva, por sua vez, novamente fala, foi a serpente. E quem fez a serpente? Foi o Senhor. Então não sou eu o culpado é o Senhor. Irmãos, é tremendo isso, né? Eles só transferem a culpa. Isso é ação de Satanás. Essa ação começa no capítulo 3. Logo após os 2 primeiros capítulos de Gênesis, Satanás entrou em cena. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Antes dos últimos 2 capítulos de Apocalipse, ele será expulso. Olha lá, Apocalipse 20:10. Mas nesse intervalo, entre Gênesis e Apocalipse, ele vai agir. Nesse intervalo, ele vai agir para tentar persuadir o homem. Como nós temos observado, né? Só há um, na realidade, né, que ele não persuadiu. Há um que cumpriu toda a exigência da lei para que pudesse tomar o livro, né, das mãos daquele que estava sentado no trono, desatar os selos, para que comprasse gente de toda língua, tribo, raça, nação. Amém? Glória a Deus. Bom, continuando. Então o Senhor só queria que, né, voltando ao versículo 11, que eles confessassem. Olha lá 1 João, né, 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Amém? E no versículo 14, a gente vai perceber que, diferente do tratamento que ele vem dando para o homem, que já é um tratamento de boas novas, de reconciliação, a serpente vai ser julgada. Olha lá. Então o Senhor disse à serpente, versículo 14, porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Amém? Quando o Senhor fala que pó comerás, se você olhar lá Colossenses 3, dos versículos 1 ao 3, 1 João, capítulo 5, versículo 18, e Romanos 16, 20, você está vendo que o Senhor, ele está limitando a ação de Satanás. Uma vez que nós aceitamos ao Senhor Jesus,
né? Uma vez que nós o reconhecemos como nosso único e suficiente Salvador. Ele não tem mais ação sobre a nossa vida, desde que nós nos coloquemos cumpridores da vontade dele. Satanás não pode agir mais sobre a nossa vida. Como, Rafael, eu faço isso? Cumpra a vontade do Senhor. Não é você deixando de pecar, não precisa você fazer de Deus mentiroso, achando que depois que você aceitou Jesus, você parou de pecar. Não, não. Só existe uma fórmula, e é simples, mas não é fácil. Cumprir a vontade de Deus é o único meio que você tem de subjugar Satanás. E lembra lá do que eu falei? Depois que Deus acaba a sua criação, ele está plenamente satisfeito, porque ele deu autoridade ao homem para subjugar Satanás. E Deus só descansa quando você tem autoridade sobre seu inimigo. Amém? Ah, que coisa maravilhosa esse estudo de Gênesis, gente. Oh, glória! Continuando. Versículo 15 agora, né? Bom, nesse versículo 15, aqui a gente já vai ter uma promessa acerca do descendente da mulher. Olha aqui que coisa linda. Olha lá. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando ele fala de cabeça aqui, né? Ferirá a cabeça. Né? Olha lá o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, e o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 11. Né? A gente vai ter aqui o julgamento final aqui de Satanás também, né? E quem vai julgar é o filho varão. Olha Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Rafael, não entendi. Não entendeu porque você não viu o Apocalipse Sinal ainda, a outra série do canal aí. Se você tivesse visto, você entenderia. Se não viu, fica aí essa lição de casa para você assistir a série Apocalipse Now. Né? Pode ir lá no capítulo 12 que você vai entender essa questão aqui do filho varão. Tá bem? Quando ele fala aqui nesse versículo 15 da mulher, você pode ter três interpretações aqui para essa mulher. Né? Ele está se referindo a Eva, ele está se referindo a Maria, mãe do nosso Senhor Jesus, né? E ele está se referindo aqui especialmente ao povo de Deus. Né? Apocalipse 12, né? Você pode olhar lá, o povo de Deus, a igreja do Senhor. Amém? Nós temos autoridade dada por Cristo para ferir a cabeça de Satanás, para pisar na cabeça dele. Amém? Subjugá-lo. Ele não tem domínio sobre a nossa vida. Amém? Versículos 16, continuando, ao 19, você vai ver aqui agora a disciplina efetuada por Deus, né, no homem. A disciplina se dá através de sofrimento. Deus disciplina aquele que ama. Disciplina é para filhos de Deus. Disciplina é para filhos de Deus. Guarde isso. Toda vez que você ouvir a palavra disciplina na Bíblia, volte no texto, entenda o contexto e perceba que sempre vai estar falando de crente. Disciplinado é crente. Condenado é ímpio. Amém? Anota isso na tábua do seu coração. Versículos 16 então ao 19 agora, eu vou ler. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Versículo 17. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Fica muito claro aqui, eu acho, né, essa questão da disciplina que está sendo colocada aqui para o homem. Né? É muito autoexplicativo. Né? E tudo isso acontece com a gente na prática hoje, tanto para as mulheres, né, vai dar a luz, vai sentir dor, como para o homem, trabalho, suor, esforço, né, e uma série de coisas que a gente passa. Né? Então vou dar algumas referências aqui. Né? Dar a luz com sofrimento, com dor. Olha lá, 1 Timóteo 2,
versículos 14 e 15. Também pode olhar 1 Timóteo 5, versículos 13 e 14, né? Ser governada pelo marido. Já falamos disso. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12. Ok? Essa questão da dor, né? No versículo 17, né? Os espinhos e abrolhos que crescem no solo, né? A dor, a fadiga e o suor que acompanham o homem todos os dias da sua vida e seu retorno à terra, isto é, a sua morte. Quando fala retornar à terra, nada mais aqui do que a morte em si que está sendo falada. Mas olha que coisa linda, como nosso Senhor é poderoso. Versículos 20 e 21, a gente tem aqui uma redenção antecipada. Aleluia! Olha lá, versículos 20 e 21. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Túnicas de pele, pele de um animal puro, inocente, representando aqui a redenção. Vestiu Adão e tornou ele um cordeiro. Amém? O primeiro Adão e o segundo Adão. Cuidado com isso. Na realidade, nós não podemos falar segundo, nós só podemos falar último Adão. O primeiro Adão e o último Adão, porque não vai ter terceiro, só vai ter o primeiro e o segundo. Amém? Cristo é o nosso segundo Adão. Aleluia. Você pode falar o primeiro homem e o segundo homem, mas primeiro e segundo você fala de Adão, primeiro Adão e o último Adão, que é Cristo. Então, nesse versículo aqui, 20, quando ele fala assim, ó, chamou sua mulher Eva, né? Eva significa, sabe o quê? Viva, vivente. Amém? O anúncio das boas novas por Deus acerca da destruição da serpente pelo descendente da mulher foi, na realidade, aqui a primeira vez que o evangelho foi proclamado em toda a Bíblia. Né? Então Adão creu que ele e Eva viveriam e não morreriam, conforme a gente vê lá em João 3, capítulo 3, versículo 14 a 16. Amém? Versículo 21, deixa eu fazer um comentáriozinho aqui do 21, quando ele fala assim, ó, peles, como eu já falei para vocês, né, peles de cordeiro sacrificados como substitutos ali, né, para o que Adão tinha feito, né, com os vegetais, né, que não tinham sangue, não podiam redimir o pecado. Amém? Então, com o derramamento do seu precioso sangue, né, Cristo vai nos redimir, né, e vai cumprir a nossa redenção. Né? E isso é base. Né? Deus justifica os pecadores uma vez que eles creem nesse sacrifício. Esse você pode olhar lá, João 1:29, Apocalipse 13:8, 1 Pedro 1:18 ao 20, né? 1 Pedro 3:18 a parte A, Efésios 1:7, né? E Romanos 3:24. Amém? Ainda tem um detalhezinho aqui, que Adão veste a sua mulher, né? Então, Deus vestiu Adão e a sua mulher aqui, certo? E essas vestimentas de pele significa que Deus os justificou pela fé. Amém? A fé deles, olha lá Romanos 3:28. As vestes são um símbolo de Cristo, como a justiça de Deus para nos cobrir, a fim de sermos justificados por Deus, conforme Jeremias 23:6 e 1 Coríntios 1:30. Amém? Glória a Deus. Continuando e já terminando quase. O caminho para a árvore da vida ele vai ser fechado. Dos versículos 22 ao 24 a gente encerra. Por quê, Rafael? Porque o homem tinha acesso à árvore da vida, comia da árvore da vida. Daí algumas teorias dizem que o homem vivia tanto tempo como fruto dele ter comido dessa árvore da vida. Uma vez que ele era pecador, agora condenado, se ele continuasse comendo dessa árvore, ele poderia ficar no mesmo status de Satanás e se tornar um eternamente condenado. É por isso que o Senhor coloca, né, fecha esse acesso para a árvore da vida. Vamos ver então 22 a 24 e a gente fecha. Olha lá. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado.
E por último, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Então, perceba, essa redenção está antecipada aqui, né? Um símbolo dessa redenção antecipada, mas ela só ocorre de fato, né, a partir de João 1,29, João 3,14, Romanos 8,3. Aí o homem, a partir da redenção que temos por Cristo, vai ter de volta o acesso à árvore da vida, que é o acesso ao nosso Senhor. Nós nos conectamos através do Espírito Santo. É um Deus que habita em você, querido. Amém? Nesse versículo 24 aqui, eu quero destacar 3 itens e a gente fecha. Você pode perceber que havia aqui 3 itens impedindo aqui o acesso do homem à árvore da vida. O primeiro item era um querubim, né? Um ser, né? Um querubim, que representa nada mais nada menos que a glória de Deus. Né? Então, um querubim representando a glória de Deus. Ezequiel 9,3 e Ezequiel 10, versículo 4. Pode ver isso também em Hebreus 9, versículo 5. Segundo item, você tem uma chama ali, né? Espada flamejante, chama. Você tem a santidade de Deus. Deuteronômio 4, versículo 24, Deuteronômio 9, versículo 3 e Hebreus 12, versículo 29. Amém? Hebreus 12, versículo 29. E por último, você tem aqui a espada, que é a justiça do nosso Senhor, né? A justiça de Deus. Olha Lamentações 3, versículos 42 e 43 e Romanos 2, versículo 5. O homem, ele é totalmente incapaz de cumprir tudo aquilo que está descrito para nós em Romanos 3, do 10 ao 18. O homem é incapaz, certo? Mas Cristo nos devolve a árvore da vida. Olha lá Hebreus 10, dos versículos 19 ao 20 e Apocalipse 22, 14. O homem era incapaz de cumprir toda a lei, que era uma exigência agora, né? Os 613, né, proibições, vamos dizer assim, 613 leis a serem cumpridas, que era totalmente impossível para o homem. Nosso Senhor Jesus vem, como eu falei para vocês, desde Miqueias 5, capítulo 5, versículo 2, ele está ciente, né? A gente percebe que ele, desde a eternidade ele tem ciência daquilo que deveria fazer e que ele estava se preparando, ele é o segundo da Trindade e sabia o que aconteceria. E aqui ele vem para nos devolver o acesso a essa árvore da vida, amém? Essa árvore poderosa que nós podemos desfrutar a partir do momento que nós temos estamos reconectados com o Pai através do Espírito Santo de Deus que nos direciona, que nos guia, que nos impulsiona a fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Então o segredo é muito simples, né? Eu falo muito disso. Como nós vamos nos tornar vencedores em Cristo? Abra mão da sua vontade e passe a fazer a vontade do Pai. Peça ao Espírito Santo para direcionar cada um dos seus passos e você vai se tornar vencedor. E você vai governar, né? Segundo Apocalipse 2, 26. 26, 27, dá uma olhadinha lá. Apocalipse 2, 26. 26, vai até o finalzinho. Nós governaremos com Cristo, com vara de ferro. Amém? Porque nós somos vencedores. Nós estamos nos tornando, a cada dia que cumprimos a vontade do Pai, a vontade de Deus, vencedores em Cristo. Amém? Capítulo 3 foi para conta, um capítulo poderoso. E no próximo sábado, né, no próximo vídeo, eu vou estar falando do capítulo 4, que é a segunda queda. Né? Rafael, a segunda queda, exatamente. O homem cai a primeira vez, quando ele sai do domínio de Deus. Né? Ele faz com que o Senhor deixe de ser o seu Senhor e passe a ter consciência agora. Né? Não que o homem não tivesse consciência, mas essa consciência dele passa a ser ativada a partir do momento que ele desobedece um mandamento, uma ordem de Deus dada em Romanos, como nós já falamos. Mas essa segunda queda, ele vai sair da consciência dele e vai passar para o controle dos outros. Uma segunda queda que é agora que a gente vai ver na próxima aula. Então é isso. Quero te pedir mais uma vez que você curta, né, que você compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, recomende o nosso canal, né, e nos ajude aí. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.